Boa noite. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, de estar falando para vocês, de, nesse momento, compartilhar um pouco para vocês daquilo que tenho estudado nos grupos de pesquisa. E essa proposta de palestra, ela surgiu em meio a uma discussão do meu grupo de pesquisa sobre o câncer de mama e colo do útero. Porque nós sentimos, nesse momento, a necessidade de verificarmos o que está acontecendo nos serviços. Não adianta mais a gente falar que a incidência é alta, que a mortalidade é alta e ficar só nisso aí. Então, nessa noite, eu tenho o desejo de motivar vocês a colocar em prática um pouco do que nós vamos discutir aqui. E ver se, num futuro bem próximo, talvez a gente consiga mudar um pouco dessa realidade do câncer de mama, ok? Então, o tema da palestra, atuação do enfermeiro da atenção primária no controle do câncer de mama. Então, a primeira coisa que eu quero começar aqui é definindo para vocês o que seria o câncer de mama, né? Ele é um tumor de consistência dura, ele tem limites mal definidos e o tamanho dele ele pode variar de 1 até vários centímetros. Isso vai depender do tempo de evolução da doença, tá? Quando a gente olha para todo mundo, o câncer de mama ele é o segundo tipo de neoplasia maligna mais frequente no sexo feminino. O primeiro lugar ele é ocupado pelo câncer de pele não melanoma. Então, trazendo para dentro do nosso país, tá? Para 2018, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele estima mais ou menos 59.700 casos novos de câncer de mama. Em 2013, 14.206 mulheres foram a óbito por essa causa. Quando a gente começa a estudar, pegar um histórico dessa questão do câncer de mama, da mortalidade, estudos trazem que essa tendência ela tem sido crescente. Esse estudo aqui, de 1980 até 2010, são 2 estudos, na verdade. Eles colocam o quê? Que a tendência ela é crescente nas diversas regiões do Brasil, principalmente nas faixas etárias de 50 a 59 anos e acima dos 70 anos de idade. Esse outro estudo, ele já traz para nós, ele acrescenta o quê? Que nesse período de 1980 até 2009, as regiões do Brasil que tiveram maior mortalidade por câncer de mama foram as regiões Sul e Sudeste. E nós estamos localizados onde? Na região Sudeste. Então, esse dado aqui é o meu trabalho de mestrado, a minha dissertação, onde eu trabalhei com a mortalidade por câncer de mama nas micro-regiões de saúde de Minas Gerais. Minas Gerais ela é dividida em 77 micro-regiões de saúde. Então, quando a gente pega o dado para todo o estado, nesse período de 2008 até 2012, foram 6.211 óbitos por câncer de mama, sendo a taxa de 10,3 por 100 mil mulheres. Esse mapa aqui de Minas, o que a gente consegue perceber aqui? Essas áreas mais escuras são as áreas onde a mortalidade foi maior. E as áreas mais clarinhas são as áreas em que a mortalidade foi menor. E as áreas aqui em laranja são as áreas que têm mortalidade intermediária. Então, quando a gente olha as micro-regiões com as maiores taxas, as 3 principais, elas são Juiz de Fora, Belo Horizonte e Além Paraíba, com taxas que variam de 13,4 até 17 por 100 mil mulheres. Puxando um pouco mais para pertinho de vocês, Matipó, ela está localizada na micro-região de Manhuaçu, tá? Essa micro-região, nesse período que eu estudei, de 2008 a 2012,
teve 54 óbitos por câncer de mama, sendo a taxa aqui de 5,8 por 100 mil mulheres. Se nós compararmos com a taxa do Estado, quase metade. Então, infelizmente, o percentual de câncer de mama que é descoberto numa fase inicial é muito pouco, por volta de quê? De 3,4% são detectados nessa fase inicial. A maior parte são diagnosticados em estágios mais avançados, e às vezes até mesmo onde as chances de cura já são muito reduzidas. Então, por ter esse grande número de casos diagnosticados, ter alta mortalidade e o investimento financeiro no diagnóstico, tratamento e reabilitação serem altos, porque o câncer é descoberto em um estágio mais avançado, é que o câncer de mama ele é considerado um problema de saúde pública. E, se é um problema de saúde pública, ainda existe uma outra característica, que é a questão do controle. Porque nós conseguimos fazer o controle disso aí. Por meio de quê? De ações na área da promoção da saúde e do diagnóstico precoce da doença. Então, na atenção primária é que nós conseguimos fazer isso. Então, isso é uma prioridade de atuação da equipe multiprofissional. E nessa equipe estão inseridos enfermeiros e técnicos em enfermagem, que precisam trabalhar em torno disso aí para que a gente consiga ter um controle e reduzir essas taxas e detectar esse câncer em fase inicial. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define a atenção primária como o primeiro nível de contato do indivíduo, da família ou da comunidade com o sistema o quê? De saúde. Além disso, ela que vai até próximo das pessoas, do local onde elas trabalham, do local onde elas vivem. E, além disso, existe uma continuidade desse cuidado. Então, por ter essas três características, por ser primeiro nível de contato, por estar próxima das pessoas e ter essa atenção continuada, é que a atenção primária tem maior possibilidade de alcançar as pessoas com as suas ações. E que ações são essas? Ações de promoção da saúde, ações de prevenção de doenças e de detecção precoce das doenças. Então, como que a atenção primária ela é operacionalizada dentro do nosso país? Por meio quê? Da estratégia saúde da família, que tem como base o quê? Os princípios e as diretrizes do SUS. Então, a estratégia saúde da família, ela surgiu lá em 1994, denominada como Programa Saúde da Família, mais tarde que recebeu a denominação de Estratégia Saúde da Família, e ela vem como modelo assistencial no SUS, para reorientar, para poder fazer com que a gente modifique um pouco essa situação e saia daquele modelo biomédico, aquele modelo que é focado em doenças, em cura de doenças. Nós precisamos ter como foco principal o quê? A promoção da saúde e evitar que o indivíduo adoeça. E quando ele adoecer, fazer uma detecção o quê? Precoce, inicial. Então, a estratégia saúde da família é que hoje está o quê? Com sua equipe multiprofissional, nas unidades básicas de saúde e estão localizadas aonde? Nas regiões especiais e de fácil acesso nos bairros. E como componente dessa equipe, o enfermeiro e o técnico em enfermagem são responsáveis o quê? Pela prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Então, o que tem sido feito dentro da atenção primária para se detectar o câncer precocemente, ou então para saber se o indivíduo ele tem uma possibilidade de estar desenvolvendo um tumor que ele ainda não conseguia apalpar ou não. Então, até o início da década de 80, o foco
da atenção à saúde da mulher era o quê? O ciclo gravídico puerperal. Gravidez, parto e puerpério. Não se falava em prevenção e nenhuma ação voltada para o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Depois, em torno de 1984, é que surgiu o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o PASME. E esse programa começou a falar sobre a prevenção do câncer de mama e colo do útero. Um pouco mais tarde, lá por volta de 1998, é que surgiu o Programa Nacional de Combate ao Câncer do Colo do Útero e de Mama, chamado Programa Viva Mulher, que tinha como prioridade a prevenção do câncer de mama e colo do útero. Não sei se as professoras que estão aqui talvez lembrem, tinham propagandas do Ministério da Saúde na televisão, fazendo as chamadas para esse programa. O programa Viva Mulher ensinava o autoexame das mamas. Daí, avançando mais um pouco, no ano de 2006, foi lançado o Pacto pela Saúde. E esse pacto, nós sabemos que ele é dividido em 3 dimensões. E na dimensão Pacto pela Vida, é que foi estabelecida uma cobertura de 60% de mamografia. E agora, mais recente, no ano de 2011, nós temos esse manual também, que é o Plano de Ações para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, então, câncer, hipertensão, diabetes. E esse plano, ele tem como prioridade na agenda de saúde o controle do câncer de mama. Então, as ações da atenção primária para controle do câncer de mama, elas são diversas. Existem muitas coisas que nós podemos fazer e elas vão desde o cadastro dessa mulher, de identificação dessa mulher que é prioritária para o rastreamento, até o acompanhamento dessa mulher que talvez desenvolveu a doença e que agora está em tratamento e que precisa de cuidados paliativos. Então, nessa noite, o que nós vamos tratar um pouco são as ações direcionadas para 2 públicos-alvos, que seriam os indivíduos assintomáticos e os indivíduos sintomáticos. Indivíduos assintomáticos são aqueles que não têm nenhum sinal, não têm nenhum sintoma da doença. Mas o que a gente quer fazer para essas pessoas? A gente quer evitar que elas tenham o câncer de mama. E como que nós podemos fazer isso? Por meio de o quê? Controle dessa exposição aos fatores de risco. E é o que nós denominamos de quê? Prevenção primária. Outra coisa que nós queremos fazer para esses indivíduos assintomáticos é detectar essa lesão que vai dar origem ao câncer numa fase bem inicial, numa fase talvez que essa mulher nem tenha sentido o nódulo, que ela não tenha percebido nenhuma alteração na sua mama. E como que a gente faz isso? Por meio disso aqui, olha, rastreamento e detecção precoce. Mas e aquela que já está sentindo alguma coisa, aquela que já percebeu um tumor, um nódulo, alguma coisa diferente, ou já percebeu alteração nas suas mamas? Então, é identificar essas pessoas com sintomas iniciais da doença e fazer o que a gente chama de diagnóstico precoce. Tá? Então, agora, nós vamos detalhar um pouco mais cada uma dessas ações. O que seria a prevenção primária, o que seria o rastreamento e a detecção precoce e o diagnóstico precoce dessa doença. Então, no aspecto da prevenção primária, nós temos aqueles fatores de risco que nós chamamos de fatores de riscos modificáveis. E nós temos aqueles fatores de risco que são não modificáveis. Modificável é aquilo que a gente consegue, quando a gente recebe orientação, quando a gente passa a conhecer que aquilo é um fator de risco, a gente toma uma decisão ou não, porque isso é de cada um.
Cada pessoa decide se quer mudar o curso da vida dela ou não. Então, é uma mudança de comportamento. Então, isso tem condições de nós fazermos. Agora, aquilo que é não modificável, a gente não consegue transformar. Um exemplo disso seria a idade. Quem consegue mudar a idade, né? Talvez se conseguisse, alguns mudariam, né? Então, nesse aspecto da prevenção primária, nós vamos trabalhar nisso aqui, olha, em cima desses fatores, que são conhecidos como fatores ambientais e fatores comportamentais. Então, que fatores seriam esses? Obesidade e sobrepeso, principalmente após a menopausa, tá? Sedentarismo, que é o não realizar nenhum tipo de atividade física, nenhum exercício, o consumo de bebida alcoólica e a exposição frequente a radiações ionizantes. Tá? Como técnica em radiologia também, eu só queria ressaltar para vocês, porque as pessoas às vezes pensam que, fazendo um exame de raio-x ou fazendo a mamografia, eu estou sendo exposto à radiação e vou ter câncer. Não, não quer dizer isso. Tá? A exposição frequente é aquela que você está frequentemente exposto àquela situação. Fazer um exame não vai fazer com que você tenha câncer, tá? Então, muito cuidado, às vezes, com o que é colocado aí pela mídia, esses programas que passam aí na televisão, porque nós tivemos até um tempo atrás uma onda aí contra a mamografia, vídeos saíram no WhatsApp, na internet, no Facebook, falando que aquela radiação da mamografia poderia causar câncer de tireoide, poderia causar câncer no pulmão. Isso tudo é mentira, porque a dose de radiação ela é bem reduzida, a gente consegue controlar isso aí. Agora, isso aí pode ser um fator que contribui, uma vez que a pessoa tem o quê? Outros fatores que são genéticos, também de comportamentos, mas não é o fator que vai levá-la ao câncer de forma isolada. Tá? Agora, esses fatores aqui, história reprodutiva e hormonal dessa mulher, e fatores genéticos e hereditários, a gente não consegue modificar isso. A idade de ter a primeira menstruação, a idade da menopausa. Se a mulher já decidiu na vida dela que ela não vai ter filhos, já está com 50 anos, foi uma decisão dela, isso a gente não pode mudar. Né? Se ela tomou o anticoncepcional durante a vida dela toda, lembrando que são anticoncepcionais à base de estrogênio e progesterona, isso também a gente não pode mudar. E com relação aos fatores genéticos também, se ela tem história familiar, se ela tem alteração nos genes dela, isso a gente não pode modificar. E principalmente as mulheres aqui, com esses fatores genéticos, se ela tem mais de um fator, ela é considerada o quê? De alto risco. Então, ela é uma mulher que precisa ser acompanhada, tá? Então, já que essas ações sobre esses fatores de risco modificáveis, ações sobre obesidade, sobre sedentarismo, elas são as mesmas que a gente recomenda para as outras doenças crônicas não transmissíveis, para a hipertensão, para a diabetes. Então, qual que é o nosso foco específico para o câncer de mama? Em que nós queremos trabalhar? É sobre isso aqui, olha, o rastreamento organizado dentro das faixas etárias que são recomendadas pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, hoje no Brasil, nós temos 2 tipos de rastreamento. Né? Quando a gente faz o curso, a gente acha super legal quando a gente aprende que quando a mulher chegar, ou qualquer indivíduo que chegar no serviço, procurando assistência, que a gente ofereça o atendimento integral, que a gente ofereça a consulta, o exame, que a gente esteja lá disposto a ouvir. Isso é verdade. Isso a gente tem que fazer. Só que isso não pode ser a nossa única forma de ação. Porque se a gente esperar essa mulher procurar o serviço, pode ser que ela já esteja com um tumor desenvolvendo e chegue o quê? Já num estágio avançado. Então, a gente precisa identificar, a gente precisa localizar essa mulher. Então, esse tipo de rastreamento nós conhecemos como oportunístico, e ele é considerado uma estratégia ineficiente,
ele não reduz a morbimortalidade por câncer de mama e ele é considerado o quê? De baixo impacto e de rastreamento repetitivo o quê? Da mesma clientela. Então, o que vai acontecer? Às vezes, se essa mulher for 2 vezes no ano no serviço, se você não tem o controle, você vai pedir o enfermeiro aí que tem respaldo, se tiver o protocolo no serviço para solicitar mamografia, ele vai pedir mamografia 2 vezes para essa mulher dentro de um mesmo ano. E isso não é necessário, porque o que o Ministério da Saúde recomenda? Ele recomenda que nós façamos isso de forma organizada. Para o quê? Abranger essa faixa etária de 50 a 69 anos, que é o que ele recomenda, e que a periodicidade ela seja bianual, ou seja, de 2 em 2 anos. Essa mulher veio, fez a primeira mamografia dela, o resultado foi normal, ela só vai fazer outra mamografia se nesse período não surgir nenhuma alteração na mama dela, daí a 2 anos. Agora, a mulher que teve o exame alterado, ela já segue um caminho diferente, que aí ela tem que passar por exames complementares, mas para o que a gente chama de rastreamento, voltando lá, lembrando que o rastreamento é quando a gente tenta detectar a lesão em fase inicial, numa fase em que a mulher nem percebeu essa alteração ainda. Então, ele é recomendado nessa faixa etária, 50 a 69 anos, e periodicidade a cada 2 anos. Tá? Então, no que diz respeito a essa forma de rastreamento organizado, isso no nosso país ele não tem acontecido. Tá? Estima-se que o rastreamento mamográfico realizado mediante programas organizados reduz a mortalidade por câncer de mama em torno de 20% após 13 anos de acompanhamento. Deixa eu só tomar um pouquinho. Então, falar de outro país, falar do Brasil num todo, às vezes a gente pensa que essa realidade é um pouco distante. Então, vamos trazer isso aí um pouco para perto de nós. O que tem acontecido aqui perto de nós? Esse é um trabalho também, é um artigo que foi publicado no ano passado do meu grupo de pesquisa, e ele é sobre Minas Gerais. E o que tem acontecido com relação ao rastreamento em Minas Gerais? Foi detectado que de 2010 até 2011, quase metade das mamografias de rastreamento foi realizada em mulheres com menos de 50 anos e com intervalo de tempo menor de 1 ano. E o Ministério da Saúde recomenda o quê? De 50 a 69 e a cada 2 anos. Além disso, o percentual de mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos foi maior do que da faixa etária que é preconizada, de 50 a 59 anos. Vamos falar disso aí mais de perto? Só lembrando dessa questão do rastreamento oportunístico, que ele é ineficiente, eu estou trabalhando com um banco de dados identificado, eu tenho o nome dessas mulheres, e esse banco ele tem em torno de mais ou menos 488 mil exames. E até então, o que eu já consegui identificar nesse banco? Quase 8 mil exames são da mesma mulher, e eu estou analisando só o ano de 2010. Então, essa mulher, tem mulher lá que voltou 3 vezes, fazer mamografia 3 vezes no ano, isso é muita coisa, tá? Então, vou falar mais de pertinho. Então, onde que Matipó está? Esse trabalho aqui, ele foi feito por macro-regiões. Já não é como o meu de mortalidade que eu fiz por micro. Micro-regiões de saúde de Minas Gerais são 77. Esse aqui foi feito por macro. Minas Gerais tem 13 macro-regiões de saúde. Então, Matipó está localizada nessa macro-região aqui, ó. Macro-região leste do sul. Então, desse trabalho que fala do alto percentual na faixa etária de 40 a 49 anos e do período de tempo de 1 ano,
Aqui, essa tabela foi dividida em faixa etária de 5 anos, olha, de 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64 e de 65 até 69. E em todas elas foi colocado, ó, menos de 1 ano, 2 anos e maior ou igual a 3 anos. Então, aqui, olha, na macro-região que vocês estão localizados, o intervalo de tempo entre um exame e outro, olha, em todas as faixas etárias, foi o quê? Em menos de 1 ano, tá? Olha, olhando aqui, comparando com 2 anos e 3 anos. E a mesma coisa acontece nas demais macro-regiões, e aqui embaixo é o estado, olha, da mesma forma. Então, a gente não está seguindo o quê? As recomendações do Ministério da Saúde, que está de acordo com o quê? Com a Organização Mundial de Saúde, que é o quê? Fazer o rastreamento a cada 2 anos para exames normais. Vamos falar mais um pouco agora da faixa etária. Isso aqui é a proporção de mulheres que fizeram exames em cada uma das faixas etárias. Aqui agora, eu tenho as mulheres com menos de 35 anos, de 35 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69 e aquelas que são maiores de 70 anos. Então, vamos voltar para as faixas etárias que o Ministério da Saúde preconiza, aqui no ano de 2010 e aqui no ano de 2011. Então, olha, começando aqui, de 40 a 49 anos, é uma faixa etária que não é preconizada. Olha como que o percentual de exames dela, a proporção de exames é maior do que de 50 a 59 e de 60 a 69, que é preconizada pelo Ministério da Saúde. E isso nos 2 anos, e da mesma forma acontece no Estado. Sentiram responsabilidade aí? Vocês é que são responsáveis por mudar essa realidade. A macro-região, a micro-região de vocês está aqui. E vocês podem fazer diferença. Hoje vocês estão conhecendo isso aqui. Então, no momento em que vocês partirem para o campo, para atuarem como estagiários, para atuarem como profissionais, vocês têm na mão de vocês a responsabilidade de fazer o possível, de implementarem ações para modificar esse dado. Então, o que a gente pode fazer? Falamos assim do que está acontecendo, falamos de realidade, mas como que a gente pode melhorar isso aí? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? O Cadernos de Atenção Básica, tá? Do Ministério da Saúde, ele traz algumas orientações, e eu complementei também com algumas orientações que os artigos científicos trazem. Infelizmente, gente, quando a gente pega os artigos, a maioria deles são de acusações nesse sentido, que o profissional não faz, que o profissional tem que melhorar. Mas poucos ensinam e orientam como fazer e o que fazer. Então, é isso que nós vamos discutir um pouco aqui hoje. Então, quando a gente pega dentro da atenção primária, nós temos as ações que são específicas do enfermeiro e aquelas atribuições e ações que são para toda a equipe. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa noite o que os técnicos e os enfermeiros podem fazer e o que é função somente do enfermeiro, tá? Então, eu vou começar pelo que a gente chama de atribuições comuns. O que o técnico, o que o enfermeiro podem fazer nesse sentido? Então, a primeira coisa é prestar atenção integral e contínua às necessidades de saúde da mulher. Nossa, como que faz isso? Prestar atenção integral. Então, como que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, é acolher. O acolhimento ele é o ponto de partida para um cuidado integral. O que é você acolher uma pessoa? O profissional, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, naquele momento que ele receber essa mulher, ele vai se colocar no lugar dela. Até o técnico de enfermagem que vai estar lá, vai ouvi-la, vai se colocar no lugar dela,
ver a sua necessidade e, diante disso, verificar o que pode ser feito. Tem coisas que não estão no âmbito do nosso serviço para poder resolver, mas a gente pode orientar, a gente pode encaminhar, né? Então, os objetivos de um acolhimento é você ampliar o acesso dessa usuária ao serviço, humanizar o atendimento e reorganizar o seu processo de trabalho. Porque todas as vezes que essa mulher precisar, ela vai saber que ali ela vai ser acolhida. Ali ela vai ser orientada, seja pelo técnico, seja pelo enfermeiro. Se ela chegar, ela vai conseguir receber alguma orientação. Então, se o enfermeiro e o técnico de enfermagem estiverem dispostos a ouvir tanto a comunicação verbal quanto a não verbal, ele vai começar o quê? A pensar a saúde da mulher de forma integral e longitudinal. O que mais que a gente pode fazer dentro de prestar essa atenção integral? Criar vínculo, né? Para que você recorra a um serviço quando você precisa confiar naquele serviço. Se você não tem confiança, você não vai. Por que as portas dos nossos hospitais vivem cheias? Sendo que alguns problemas, né, poderiam ser resolvidos lá na atenção primária. Porque quando a pessoa chega lá, ela é imediatamente atendida. Só que ali não tem uma continuidade do cuidado. E é isso que nós precisamos. Então, o vínculo, ele deve estabelecer uma relação muito próxima entre essa mulher, usuária do serviço, e o profissional, de forma que ele se sinta motivado ao quê? A melhorar, a promover o bem-estar dessa mulher, e ela também o quê? Sempre que necessário, vai retornar a esse serviço. Então, a forma como os profissionais se comunicam com a população interfere diretamente nessa criação do vínculo. É nesse momento que as mulheres se sentem acolhidas e passam a dar o quê? Credibilidade às ações que são realizadas nas unidades de saúde da família. Então, não adianta a gente simplesmente falar que tem que buscar a mulher, que tem que fazer a consulta, se na hora que ela chega, ela não sente confiança, ela não se sente acolhida. Então, nós temos que fazer com que essa pessoa se sinta acolhida. Depois, nós vamos trabalhar em cima de quê? De identificar dentro do nosso território essas mulheres que pertencem às faixas etárias-alvo para as ações de diagnóstico precoce e rastreamento. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente identifica as pessoas? Como que a gente sabe quem precisa, quem não precisa? Então, é preciso, olha, que a gente tenha esse cadastro sistemático e atualizado. E quem são os nossos parceiros nisso aí? Não podemos esquecer deles, os agentes comunitários de saúde, né? Eles estão lá pertinho e são eles que vão nos ajudar também em todo o processo. Então, a partir desse cadastro, você vai conseguir identificar aquela mulher que é prioritária para rastreamento. Aquela mulher que tem de 50 a 69 anos, aquela que no próximo ano vai entrar nessa faixa etária e que ela vai precisar começar a ser rastreada. E, além disso, você vai conhecer também aquelas que têm o risco aumentado, que são daqueles fatores que a gente não modifica, que é a história familiar de câncer. Então, a gente consegue definir essas mulheres que são prioritárias para as nossas ações. Além disso, nós precisamos ter o nosso serviço organizado. Porque quando fala em cumprir meta, a gente fica igual doido, vamos cumprir a meta, igual vacinação. Aí abre dia de sábado, faz aquilo ali, aí chega a pessoa, não sabe se já tomou a vacina ou não. É isso que acontece com os exames repetitivos. Por quê? Nós temos que fechar a meta desse mês, desse resto de ano, então convoca as mulheres e vai convocando, mas você nem tem noção se aquela mulher já fez o exame. Ainda nós temos outro problema maior, é quando a gente não tem vaga para todo mundo, né? Nossa, está faltando vaga para fazer exame de mamografia. Mas será que está faltando? Porque nós não temos essa noção aqui, ó, de cobertura. Quantos exames nós vamos precisar? Quantas mulheres
que fizeram o primeiro exame e já está aproximando dos 2 anos para fazer o próximo? Quantas mulheres que vão fazer 50 anos no próximo ano e já vão entrar nessa faixa etária que precisa fazer a mamografia? Então, a gente precisa disso. E a partir do momento que a gente também identifica essas mulheres, nós temos o quê? Uma grande contribuição com a busca ativa. Porque aí você vai, sabe o que você vai fazer? Se a mulher não apareceu no serviço naquele período, pede o agente comunitário para bater lá na portinha dela e falar: sua consulta está agendada, seu exame está lá te aguardando, né? Por telefone, algumas unidades têm como ligar para a pessoa, né? Além disso, saber também daquela mulher que faltou. Tem gente que deixa de ir na consulta, que deixa de fazer o exame e fica com vergonha de falar que não deu para ir, que aconteceu um imprevisto, e fica por isso mesmo, né? Não procura novamente. Então, a gente tem que saber o que aconteceu, e com isso, nós vamos entrar nesse outro tópico aqui, ó. Dentro da identificação dessas mulheres, facilitar o acesso delas ao serviço. Hoje, o horário de funcionamento dos serviços de atenção básica, geralmente são de 7 da manhã até 5 horas da tarde. Então, nesse horário, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão trabalhando. Mas se você sabe que você tem um grande número de mulheres que naquele mês ou naquele período precisam ser rastreadas, assim como a vacina pode ser aberta um dia extra, né? Você pode oferecer a possibilidade dessa mulher passar no serviço. Tem pessoas que são tão atarefadas que, às vezes, ela pensa assim: nossa, se hoje eu tivesse como consultar, eu iria lá consultar, porque hoje eu estou com o meu tempo livre. Mas é uma coisa que, às vezes, ela não consegue fazer. Nós sabemos que a pessoa tem direito a fazer consultas, a pessoa tem direito a fazer exames, mas a nossa legislação trabalhista hoje em dia está tão fragilizada, né? E aquele medo de perder o emprego, de outra pessoa ocupar o lugar dela, acaba que a saúde fica o quê? Em segundo lugar. Então, nós temos que facilitar esse acesso das pessoas aos métodos de diagnóstico precoce e rastreamento. E eles devem fazer o quê? Parte da nossa rotina, conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, o acesso às consultas e exames, ele deve ser de maneira mais prática e acessível possível, mediante planejamento, então é quando eu sei quantas mulheres eu tenho, e organização do serviço. Então, aqui, ó, uma outra coisa, entre o que a gente fala do oportunístico, olha, aproveitar o momento que a mulher procura o serviço para verificar a faixa etária, saber os fatores que dificultam ou que facilitam o acesso dela ao serviço. Mas isso de forma complementar, não deve ser a nossa ação principal. Além disso, é preciso que você, enquanto profissional, enquanto técnico de enfermagem, enquanto enfermeiro, conheça quais são as ações para o controle de câncer de mama. O que está sendo feito atualmente? Né? O que tem sido discutido? O que o Ministério da Saúde fala? E como que a gente fica atualizado e como que a gente adquire conhecimento? Um exemplo é vocês aqui, né? Essa participação de vocês no evento é muito importante, porque é aqui que vocês ficam um pouco mais próximos do que está acontecendo atualmente, né? Então, a participação em cursos, em capacitações, em palestras, buscas na internet, né? Procurar lá no site do Ministério da Saúde o que está acontecendo, isso é muito importante. Às vezes a gente forma e fica naquela prática ali do dia a dia e esquece um pouco de atualizar. Outra coisa é aproveitar o momento de envolvimento com os acadêmicos que estagiam na unidade para trocar informações. Vocês são disseminadores de informações. Isso que vocês estão conhecendo aqui, vocês podem levar para o serviço onde vocês estão estagiando. E quando vocês formarem, aproveitem os profissionais, os acadêmicos que estão lá com vocês estagiando, para perguntar: o que você está estudando? O que é falado sobre determinado assunto? Isso é uma ótima troca, né? Vocês não vão lá só para colocar em prática aquilo que vocês aprenderam aqui,
ou então para aprender alguma coisa nova. Vocês vão lá para poder levar informação. Então, vocês precisam o quê? Ler e se atualizar também, né? Reuniões de equipe são uma ótima oportunidade para atualizar os profissionais a respeito de novas diretrizes e ou estratégias, tá? E os profissionais, além disso, podem contribuir e participar das atividades de educação permanente para o controle do câncer de mama. Nossa, hoje tem educação permanente. Queria ir embora para casa cedo, queria estar descansando, mas hoje eu tenho que participar dessa atividade. Isso é uma realidade do nosso serviço. A gente precisa estar envolvido nisso aí para que a gente tenha o quê? O conhecimento e seja atualizado. Um outro tópico importante é a questão do planejamento, tá? Então, seria planejar, programar, realizar, acompanhar e avaliar as ações de controle do câncer de mama. Então, não adianta falar assim, nós vamos fazer um rastreamento organizado. Como? Você precisa ver como que isso é feito, né? Então, você precisa identificar quais são as mulheres, quantas mulheres tem na sua área, quantas já fizeram o exame, né? Talvez algumas já fizeram exame esse ano, já fizeram no ano passado. Se você tem esse número de mamografias disponíveis para poder fazer a solicitação, né? Porque, infelizmente, os nossos serviços se esbarram um pouco nisso aí, na questão da atenção secundária, nessa parte de diagnóstico, porque tem que ter o quê? Uma cota de exames. Mas se você tem planejamento, você sabe como usar a sua cota, né? Então, é preciso que você organize a recepção do serviço, né? E, às vezes, quem está lá na recepção? O técnico de enfermagem, né? Ele está ali, junto com a secretária, para poder receber essas pessoas. Então, ele tem que estar informado, tem que saber o que está acontecendo, né? Traçar estratégias para atendimento sem necessidade de agendamento prévio e oferecer horários alternativos. A gente trabalha muito, às vezes é difícil deixar essa demanda espontânea, mas às vezes um caso ou outro a gente tem que atender, porque pode ser que essa mulher não volte, pode ser que ela não retorne. Talvez naquele dia você esteja ocupado. Olha, hoje não dá para atender, mas qual dia que é melhor para você? Qual o melhor horário? E você pode se programar para poder recebê-la, né? A busca ativa das mulheres na faixa etária do programa, principalmente daquelas que nunca realizaram a mamografia e dessas faltosas, né? Por que você faltou o exame, tá? É uma realidade hoje, às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver, mas tem mulheres que deixam de fazer exame porque o marido não permite, tá? Eu trabalhei com mamografia aproximadamente 10 anos e eu já tive homens que vieram na porta da sala onde eu fazia exame e perguntou: quem vai fazer o exame da minha esposa? Aí eu falava: sou eu. Aí ele falava: eu vou entrar para eu ter certeza que é uma mulher que vai fazer o exame delas, tá? Então, isso é realidade. Aqui a gente está falando de câncer de mama. Quando a gente pega câncer de colo de útero, é mais complicado ainda nesse sentido de ter. Então, por que você faltou o exame? Talvez ela tenha um horário, que ela consiga fazer o exame sem que o marido saiba, se ela precisa disso aí, né? E são inúmeros os motivos. Algumas por medo da dor, porque o exame dói, tá? Comprime a mama. Hoje, está um pouco melhor isso aí, essa questão da dor, porque existe o sistema digital. Mas antes, quando a gente trabalhava com aquele sistema, que a gente tinha que revelar igual máquina, igual fotografia antiga, né? Aí a gente tinha que apertar mais um pouquinho. Hoje já não se aperta tanto. Então, às vezes, tem mulheres que não vão por medo de dor. Então, é importante que ela seja esclarecida. Além disso, é implementar, monitorar e avaliar esse rastreamento organizado. Então, hoje é importante isso,
que esse rastreamento organizado seja implementado. Mas não é simplesmente começar a fazer, é acompanhar como está sendo feito, verificar as falhas, verificar aquilo que vocês estão acertando e procurar melhorar cada dia. Porque a intenção nossa é ampliar isso aí. Então, o êxito do rastreamento depende de sua organização e está diretamente relacionado com a execução de atividades planejadas, com a população de mulheres previamente conhecidas e intervalos de execução de exames previamente determinados a partir de um banco de dados o quê? Atualizado. Tá? Por fim, das atribuições que são comuns, que tanto técnicos quanto enfermeiros podem fazer, seria isso aqui: desenvolver atividades educativas de maneira individual ou coletiva, promovendo a mobilização e a participação da comunidade. Então, quando a gente tem a disciplina de educação e saúde, não é à toa. Já é uma capacitação para que a gente saiba fazer, né? Por que a gente aprende sobre comunicação verbal, não verbal? Por que a gente aprende a usar slide, aprende a usar alboceriado? Porque a gente precisa fazer isso aqui, né? Nossa, por que eu tenho que saber que eu tenho que falar numa linguagem que as pessoas compreendam, que as pessoas entendam? Para que eu desenvolva, no local onde eu trabalho, atividades educativas. Para o quê? Promover a saúde. Então, desenvolvendo essas atividades educativas, eu vou informar essa população de mulheres a respeito do câncer de mama, falar sobre os fatores de risco, como diminuir a exposição a esses fatores de risco, tá? Implementar práticas educativas que estimulem e capacitem o indivíduo, tornando o sujeito ativo no processo de saúde e doença, porque isso vai aumentar a frequência das pessoas ao serviço, vai aumentar a adesão, né? Tem aquelas pessoas que, quando elas sabem que determinada coisa que ela pratica, determinado comportamento que ela tem, provoca alguma doença, ela já chega no serviço, aqui, eu queria saber se eu estou com essa doença assim, porque eu faço isso, isso e isso. Elas já vão colocando para a gente essas situações, tá? E as ações de promoção da saúde, elas são fundamentais, não só para aumentar essa frequência e aumentar essa adesão das mulheres, mas também para alertar. Tem gente que talvez não conhece os sinais, os sintomas, não sabe sobre os fatores de risco. Então, essas atividades educativas têm como foco justamente isso aí, alertar essas mulheres. Agora, vamos falar dos enfermeiros. As atribuições que são específicas para o enfermeiro. Dentro da atenção primária, o enfermeiro, ele tem alguns respaldos para a sua atuação, né? E é importante que a gente conheça isso aí, que a gente saiba de que forma a gente pode atuar. Então, nós temos as portarias 1625 de 2007 e 2488 de 2011, são portarias do Ministério da Saúde, tá? Que elas estabelecem o quê? A consulta de enfermagem dentro da atenção primária como uma atribuição específica do enfermeiro. Isso, para nós enfermeiros, a gente já sabe, né? Outra coisa, a resolução do COFEM 358 de 2009, que regulamenta o quê? A sistematização da assistência de enfermagem. E, além disso, o quê? A portaria 1473 de 2011, também do Ministério da Saúde, que institui o fortalecimento das ações de prevenção, qualificação do diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e câncer de mama, indicando o enfermeiro como um dos profissionais responsáveis pela prevenção e detecção precoce do câncer de mama e colo do útero. Então, dentro dessa atribuição específica, quem pode fazer consulta de enfermagem é somente o enfermeiro, tá? E nessa consulta, ele tem a oportunidade de fazer o exame clínico das mamas.
Então, vocês aprendem durante o curso como examinar as mamas, que a mama é dividida por quadrante, que a gente faz no sentido do relógio, examinando o quê? Essas mamas. Não tem como você fazer uma consulta de enfermagem com uma mulher e deixar de examinar as mamas dessa mulher. Tá? Então, isso deve o quê? Ser feito. Esse estudo aqui, olha, ele é de 2008, mas ele traz um pouco dessa realidade atual nossa, que o quê? A realização do exame clínico das mamas nas mulheres das faixas etárias preconizadas ainda não foi plenamente incorporada pela atenção básica. O exame clínico das mamas integra as estratégias de rastreio e deve ser realizado o quê? Anualmente, nas mulheres de 40 a 69 anos e no grupo de mulheres acima de 35 anos de idade, que são consideradas o quê? De alto risco. Entretanto, há profissionais que negligenciam esta ação e limitam-se à recomendação de mamografia. E o que acontece? Frequentemente, essa mamografia é fora da faixa etária que é preconizada pelo Ministério da Saúde. Né? Então, essa mulher de 40 até 49 anos, ela não é indicada para fazer mamografia, a menos que ela tenha o quê? Alguma alteração na sua mama. Mas por que a gente, isso eu não ressaltei aqui, mas estou lembrando agora. Por que a gente não faz mamografia antes dos 50 anos? Pode ser feita? Pode ser feita. Mas como forma de rastreamento, vamos lembrar aqui o que é o rastreamento. É você pegar aquele indivíduo que não tem nenhum sinal, que não tem nenhum sintoma. Então, como forma de rastreamento, ela tem baixo impacto. Porque a densidade da mama dessa mulher é muito maior. Se verificar, pelo fato de ter mais glândulas, a mulher ela não consegue, até mesmo apalpando ali, reconhecer talvez uma alteração. Para que ela reconheça, ela tem que fazer isso o quê? Mais vezes e de forma frequente. Tanto é que hoje a gente nem fala em autoexame das mamas como forma de rastreamento. Isso não é rastreamento. Vocês saberiam ensinar uma mulher como ver, como apalpar as mamas? Isso é difícil, né? A gente explica, a gente orienta, mas tem que ser uma coisa que faz todos os dias, até que ela saiba reconhecer, ou então nem todos os dias, mas que ela faça durante um período de tempo, para que primeiro ela conheça as mamas e depois faça. Né? Então, você, enquanto profissional, você consegue apalpar e reconhecer, mas ela não tem, talvez, o conhecimento para estar fazendo isso aí. Então, nessa faixa etária, pelo fato da mama ser muito densa, não é indicada a mamografia de rastreio, porque vai ser, o benefício é muito menor comparado aos riscos que a mulher pode ter de exposição e outros fatores aí. Então, o ideal é que se faça o exame clínico, ou se a mulher chegar e falar que ela tem alguma alteração, aí sim, ela vai ser encaminhada para mamografia, ultrassom e outros exames complementares. Hoje se fala até em ressonância magnética, mas nós sabemos que nem todo serviço tem condições de disponibilizar esse tipo de exame. Né? Ainda com relação às atribuições específicas para o enfermeiro, dentro dessa consulta de enfermagem, de acordo com os protocolos que existem no serviço, o enfermeiro vai poder ou não solicitar exames. E se ele puder solicitar esses exames, vai ser muito legal, bem interessante, porque ele consegue ter a continuidade do cuidado dessa mulher, essa mulher vai retornar na consulta. Além disso, orientar a usuária sobre a forma como o exame é ser feito. Então, não adianta falar que não dói, porque dói, a gente não pode mentir. Né? Mas a gente tem que conhecer como o exame é feito e explicar para ela o que vai acontecer, que é rápido, que não vai demorar, que o ideal é que ela faça no período pós-menstruação, porque antes de menstruar a mama está mais dolorida. Né? Orientar com relação a não depilar as axilas, porque talvez naquele momento que ela depilar, ela vai ter alguma irritação
alguma reação inflamatória que pode aumentar os linfonódulos daquela área ali. Então, é importante que você conheça também, para o serviço que você encaminhe para a mamografia, quais são as orientações que eles dão lá para essas mulheres, tá? Avaliar, então, se solicitou os exames, quando esses exames voltam, avaliar esse resultado. E é nisso aí que é interessante o rastreamento organizado. Porque se o exame veio normal, aquela mulher já vai passar para uma parte do seu arquivo lá, que ela vai voltar a fazer o exame só daqui a quanto tempo? Daí a 2 anos. E você vai saber também que se é o tempo ou não de chamar essa mulher novamente para o exame. Então, caso esse exame tenha alguma alteração, você tem condições de fazer o encaminhamento dela para outros níveis de atenção à saúde. Lembrando que quando você encaminha, é importante que você mande orientação, mande informações sobre essa mulher, né? As queixas que ela chegou ali, como que foi o resultado do exame, o que deu no exame dela, o quadro clínico dela. Porque se você descrever melhor essas informações a respeito da mulher no seu encaminhamento, o que vai acontecer? Quando ela chegar no outro nível de atenção, ela talvez vai ter os exames mais agilizados, né? Ela vai entrar talvez numa outra fila. Então, isso facilita o andamento dela durante o sistema de saúde, por todo o percurso que ela vai ter que fazer. Então, para a gente concluir tudo que a gente falou aqui nessa noite, para que as ações de rastreamento organizado do câncer de mama, elas sejam implantadas conforme o Ministério da Saúde recomenda, é fundamental o quê? A reestruturação do nosso processo de trabalho. Isso, às vezes, é difícil, mexer naquilo que a gente já está cômodo, né? Vocês que são acadêmicos, nesse momento, na hora que chegam no serviço, chegam todos motivados, querendo fazer. Não se deixem desanimar pelas coisas que vocês encontrarem lá, pelas dificuldades. Continuem com a motivação, com toda a garra, porque isso vai, o quê? Ajudar a ampliar o acesso dessas mulheres à consulta, às reuniões de educação e saúde, e exame o quê? Para as faixas etárias preconizadas ou quando for necessário para a mulher. E, com isso, o que a gente espera? O que a gente quer quando a gente faz um rastreamento organizado? Que essa cobertura de mamografia seja preconizada para essa faixa etária, tenha alta cobertura para elas, 50 a 69 anos, que seja melhorada a detecção precoce. A gente não quer descobrir a pessoa já no estágio avançado, no estágio que talvez ela já tenha que perder a mama, que a quimioterapia talvez nem resolva mais. A gente quer pegar na fase inicial, na fase que ela pode tirar aquele nódulo, continuar o seu tratamento e viver aí, durante muitos anos. Além disso, ampliação do acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama, redução da mortalidade por câncer de mama a médio e a longo prazo, e redução no custo desse tratamento. Nós falamos aqui que o tratamento de um tumor que é descoberto em um estágio muito avançado, ele fica caro para o nosso sistema de saúde. Então, a gente quer que o custo seja menor, que essa mulher, se tiver que fazer uma cirurgia, que ela seja menos agressiva, né? Que ela não precise, talvez, fazer a quimioterapia, tá? Então, a nossa intenção, o que eu quero motivar vocês nessa noite é isso. Para que vocês implementem essas ações, para que vocês sejam disseminadores dessa informação. É difícil, mas é possível, né? O que a gente precisa é conhecer, organizar, planejar, implementar, monitorar e avaliar para cada dia o quê? A gente fazer melhor. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer à Faculdade Univértice, na pessoa da professora Ana Lígia, que ela não está aqui nesse momento, a Deiliane, que me recebeu, as professoras que estão aqui. Agradecer vocês, estudantes que tiveram paciência, que me ouviram durante esse momento. E caso tenham alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição. Vou deixar aqui também o meu e-mail e obrigada.
Daniela, boa noite de novo, né? Gostaria de parabenizar pela palestra, foi linda. E, assim, muitas vezes, você está repetindo coisas que a gente, às vezes, fala dentro da sala de aula, né? E é interessante que os meninos têm um outro olhar, né? Ver de uma outra pessoa falando o que, às vezes, a gente fala. Eu tenho duas perguntinhas para você. Espera aí. É que eu anotei aqui, que senão fica ruim. A primeira, eu queria saber o seguinte: o Ministério da Saúde está preconizando agora mamografia aos 50, né, a partir dos 50 anos. Mas e aquelas mulheres de risco? Aquelas que têm risco, assim, família, né, mãe que teve câncer de mama, tia, parente de primeiro grau que teve câncer de mama. Essa idade mesmo, aos 50 anos? E a segunda coisa que eu queria te perguntar, que me preocupou, eu sou enfermeira, aposentei, mas eu sou enfermeira de serviço público, trabalhei muitos anos, né, na atenção básica e tal, e me preocupou quando você colocou que os enfermeiros não estão incorporando o exame, né, de mama durante o atendimento deles, né? Eu fiquei preocupada com essa fala. O que você pode estar me falando disso? Essa mulher de alto risco, ela já não entra nessa faixa etária de 50 a 69 anos. É uma mulher que a gente realmente tem que conhecer, se ela faz parte da nossa área ou não, e ela tem que ser acompanhada. Aí, sim, quando necessário, ela vai fazer o quê? A mamografia. Em alguns casos, essa mulher é mais acompanhada, talvez, pelo médico, porque ele pode pedir ultrassom também e avaliar um pouco melhor a mama dela. Mas não quer dizer que ela não possa fazer a mamografia, pode sim. Mas quando a gente fala de maioria num todo, a faixa etária é justamente essa aí. São para os indivíduos o quê? Assintomáticos e que fazem parte da população comum. Com relação a essa questão do enfermeiro, é triste, a gente até chora quando a gente vê. E, assim, eu trouxe esse artigo porque a gente ainda não tem nada publicado, mas nas entrevistas, quando a gente pergunta lá, nós temos já alguns trabalhos para publicar, eles falam, às vezes o tempo não dá, eu olhei só aquela... Porque o que a gente quer é a atenção à saúde da mulher realmente de forma integral. É o que a gente deseja. Lógico que isso não é a realidade da maior parte dos serviços. Os dados vêm o quê? De pesquisas. Então, são os locais onde foram realizados e é colocado isso aí. Mas, quando a gente coloca, o que a gente quer fazer é provocar vocês para mudarem essa realidade. Para quando vocês estiverem lá, para que vocês façam isso aí. Vocês examinem as mamas, atendam essas mulheres de forma integral. Né? Mais alguma coisa? É porque eu não concebo, né? A gente, enquanto enfermeiro, quem é meu aluno sabe muito bem disso, o tanto que eu falo na sala de aula. Como que você vai atender um paciente, você vai colher um preventivo de uma mulher e não vai examinar a mama dela? Como isso? Como é que você vai fazer um pré-natal e não vai examinar a mama dela? Então, assim, a sistematização da assistência da enfermagem está aí, o exame físico está aí. E, assim, eu sou das antigas, né? Eu sou das antigas, assim, sofri muito para estar aprendendo isso, para estar executando isso. E eu vou te falar uma coisa para vocês. Isso eu falo para os meninos também. Dá tempo, sim. Enfermeiro fala, muitas vezes, que não dá tempo, sim. Se você se organizar dentro do seu serviço, dá tempo. Eu estou falando, não é porque eu estou na academia, porque eu estou aqui dando aula para vocês, não. Porque eu já fui enfermeira assistencial, minha vida inteira na assistência, e fazia isso. Dá tempo, sim. Não fazem, sabe por quê? Porque muitas vezes querem repetir o modelo biomédico. Não é isso?
querem refazer o que o médico faz. Porque o médico ele não faz isso, com raríssimas exceções. Pergunto aqui a algumas mulheres que já fizeram pré-natal se médico já examinou a mama. Não examina, mas a gente, o enfermeiro, ele tem obrigação. Então, muitas vezes, eu acho que a gente, enquanto enfermeiro, ganhou um monte de coisa, mas está repetindo o modelo biomédico. É justamente isso aí. Às vezes, a desculpa é a falta de tempo, mas se nós planejarmos, o que acontece hoje? Muitas vezes, trabalhamos apagando os incêndios, resolvendo as situações que surgiram. O que nós precisamos ter é uma forma organizada de trabalhar. E planejar o serviço dá trabalho. A gente gasta tempo planejando, mas quando você gasta tempo planejando, depois a execução ela é o quê? Mais fácil. Agora, se você fica o tempo todo só resolvendo, a mulher chega, eu vim coletar preventivo, vamos lá, rapidinho, coleta o preventivo e vai embora. Não é só isso. Mas você precisa o quê? Planejar. Quanto tempo na minha agenda eu vou deixar para poder atender as mulheres? Quantas mulheres eu vou atender? Se vocês entrarem no serviço hoje, começarem a trabalhar e forem levantar essa faixa etária, conhecer cada mulher, isso demora um pouco. Mais de um mês, até você saber quanto. A quantidade até que não é difícil, não. O número você pede para o agente. Mas saber da situação de cada uma, quais já fizeram exames, fazer esse levantamento, você gasta tempo. Mas se você levar 1 ano para fazer isso, para colocar seu arquivo direitinho, quem vai voltar, daí para frente, é só executar. Aí fica mais fácil. Né? Então, temos que gastar tempo com planejamento. Então, quando o professor ensina para a gente a fazer planejamento, ai que chatice, não é porque ela precisa de que você saiba fazer isso para a disciplina, isso é para a vida. Isso vai ajudar vocês a organizar o serviço e a gente não vai ter mais trabalhos assim que falem que o enfermeiro não faz. Né? Bom, gente, mais alguma pergunta para a gente finalizar? Boa noite. Eu queria perguntar, em relação às mulheres acima de 69 anos, como é o cuidado com elas e de quanto em quanto tempo é feito o exame? Olha, para essas mulheres, o Ministério da Saúde não preconiza essa mamografia a cada 2 anos. Por quê? O risco de ter câncer de mama já é menor. E mesmo que ela comece a desenvolver um tumor, até que ele chegue a um tamanho, a uma proporção que venha comprometer a vida dela, já está o quê? Leva muitos anos para esse desenvolvimento. Então, essa mulher, se ela chegar de 70 anos, se ela tem o desejo de fazer a mamografia, não tem problema nenhum em encaminhá-la. E também, naquele momento em que a gente faz a consulta de enfermagem, que a gente examina essa mulher, a mama já é o quê? Um pouco mais flácida. Então, a gente consegue perceber se tem algum nódulo, alguma alteração. Algumas têm a pele. Eu falo isso por experiência. Em 10 anos de mamografia, fiz muito poucos exames dessas mulheres acima de 70 anos. E as que eu fiz, mais pele mesmo. A gente já não tem muito tecido, é mais gorduroso. Mas não quer dizer que elas não possam fazer. Tá? Tem aquelas que são super ativas que falam, eu quero fazer o exame. Pode. Mas qual que é a principal faixa etária de risco? Aquela que nós temos que abrir o olho para elas. São essas mulheres de 50 a 69 anos. Tá? Boa noite. Parabéns pela palestra, professora. Meu nome é Luiz Felipe. E minha pergunta é relacionada ao Mama Móvel. E eu trabalho como agente de saúde lá na minha cidade, e tem muitas mulheres que eu visito que elas queixam que ouvem de outras pessoas, até de parceiras de convívio, que dizem que os resultados do Mama Móvel, eles se diferem dos resultados de mamografias feitas pela unidade. E aí eu gostaria de saber se realmente é verídico, se tem alguma diferença no resultado por
fazer nesse mamamóvel, que é um processo rápido de fazer essa mamografia? E depois eu tenho uma outra pergunta, depois da sua resposta. Olha, Luiz Felipe, eu vou te responder agora como técnica em radiologia. Eu nunca ouvi esse comentário de que tem diferença entre o mamamóvel e o mamógrafo que a gente tem no hospital, não. Mas, em se tratando de exames por imagem, nós temos diferença de um serviço para o outro. Porque depende o quê? Do tipo de equipamento, tá? Do material que é utilizado para fazer o exame. Então, hoje, em se tratando de radiografia digital, eu creio que a diferença vai ser muito pouco ou quase nenhuma. Porque com a mamografia digital, a gente consegue mexer nessa imagem. Mexer o quê? Deixá-la um pouco mais clara, deixá-la um pouco mais escura. A gente consegue demonstrar melhor para o médico aquela imagem ali. Já no passado, aquele processo que a gente revelava a foto, que tem que passar em vários tanques de produto químico, isso aí já compromete um pouco a imagem. Por quê? Depende de temperatura, né? A gente estudou química, estudou física. Produtos químicos, eles sofrem alterações do quê? Pelo tempo, né? E aquele produto que a gente prepara para revelar o exame de raio-x e o exame de mamografia, ele tem que ter um determinado período. Quanto mais você usa, pior ele fica. Então, ele vai comprometendo o quê? A qualidade do exame. Então, a gente vai tendo exame cada vez mais inferior. Tá? Mas, nessa questão de demanda, o mamamóvel, ele chega nessas cidades em que não tem. É melhor não ter ou ainda ter o mamamóvel, né? E é uma dificuldade que eu e os meus colegas de trabalho da minha cidade enfrentam, é que, por exemplo, quando vem esse mamamóvel, essas pessoas que talvez tenham dúvidas ou desacreditam do resultado, preferem não fazer, perder a oportunidade e pedir para a gente, pedir para a enfermeira fazer esse encaminhamento para fazer a mamografia e acaba superlotando essas vagas que poderiam ser para outras pessoas que poderiam fazer em outros momentos. Eu acho que se esse é um problema lá da sua realidade ou de qualquer um outro que vocês levantaram, a sugestão é porque o mamamóvel é avisado o dia que ele vem. Então, antes disso, vamos lá para aquele quinto passo nosso, vamos fazer uma ação educativa, explicar para as mulheres para que esse mamamóvel vem, o que vai ser feito com elas, né? Algumas talvez não vão porque é vergonha, está no meio da praça, será que alguém vai me ver seminua? Né? Explicar para ela o que vai acontecer com ela ali, né? Talvez se a dúvida dela, se a dificuldade dela é em relação a confiar nesse exame, mostrar para ela que não tem diferença, né? Isso é interessante, eu acho que isso vai aumentar a adesão. Porque aí chegou o caminhão, aí vai o agente comunitário, chegou um caminhão, vai fazer mamografia, você quer fazer? Né? E não é assim que funciona. Com certeza. Né? Minha outra pergunta, que a última pergunta, é que, por exemplo, como vem o mamamóvel, uma pessoa, uma mulher que já tenha feito essa mamografia, dentro da faixa etária de 50 a 69 anos, e ela já tenha feito a mamografia um ano atrás, ela pode fazer essa mamografia no próximo ano que esse mamamóvel veio, ou ela tem que esperar os 2 anos mesmo? Se o exame dela foi normal, não tem necessidade dela repetir. Né? Com isso, a gente está o quê? Atingindo meta, a gente atinge números. Nossa, alcançamos a meta. Quando vai ver, é a mesma mulher, é o rastreamento oportunístico. É a mesma mulher, resolve para nós? Nós queremos atingir aquela que nunca fez, porque aí a gente vai conseguir o quê? Detectar maior número de lesões. Então, é importante que antes de vir esse mamamóvel, vocês do serviço já tenham conhecimento dessas mulheres. Façam um levantamento das mulheres que estão na faixa etária, quem já fez, quem não fez, né? E a partir disso aí, já conversem com aquelas que que vocês determinaram que elas vão fazer, são o público-alvo. Muito obrigado. Bom, gente, agradecemos a todos. Agradecemos a professora Daniela, em nome da Faculdade Universi, o curso de graduação em enfermagem e o técnico em enfermagem também. Aguarde um minuto que tem algumas informações adicionais em relação ao relatório, tá ok? Agradecemos e entregamos o certificado.